Fala pessoal, pra quem não conhece, eu me chamo Daniel e mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não sabe, eu sou Bro Au Pair aqui nos Estados Unidos e hoje eu vim contar pra vocês como que foi o meu processo em uma forma resumida. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui que eu vou estar respondendo. Ou se for uma dúvida muito mais específica e vocês querem tirar bastante dúvidas, você pode me chamar no Instagram também que eu tiro qualquer dúvida que vocês tiverem. Antes de começar, só vou explicar um pouco como que foi o meu processo, porque eu tive alguns problemas com a agência. Então a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma agência. E por que eu quero começar por esse tópico? Porque eu tive um problema, mais ou menos uns 4 anos atrás, não lembro se foi antes ou depois da pandemia, mas que eu paguei uma agência que chamava Ayusa. Provavelmente ela tá no mercado ainda, mas eu tive um problema porque eles me cobraram a taxa de inscrição e tudo mais, eu paguei, e assim que eu paguei, eles simplesmente falaram que não estavam mais trabalhando com o Au Pairs, e eu fiquei tipo assim, beleza, mas eu paguei agora. E não teve reembolso, não tive suporte nenhum, então tome cuidado com qual agência você está se inscrevendo pro programa. E lembrando que a Ayusa, eu acho que, tipo assim, ela não é muito famosa, mas ela sim tem um público e ela, tipo, trabalha no ramo até hoje. Desisti do programa de au pair, né, naquela época, porque, enfim, né, tinha ficado frustrado e tudo mais, então fui fazer o intercâmbio de Summer Camp. Então, eu fiz o Summer Camp por 3 anos e no meu segundo ano eu peguei o dinheiro que eu tinha feito no Summer Camp e eu tinha pagado, porque eu tinha visto uma super promoção na agência World Study. Então, eu paguei acho que uns R$ 2.000 na World Study para fazer o programa de au pair. Então, eu paguei, mas eu não comecei o processo do application. Eu simplesmente fiz uma entrevista, que basicamente era uma entrevista em inglês, para avaliar o meu inglês. Então, foi com um cara, eu acho que ele era brasileiro também. Então, ele me fez algumas perguntas referente às minhas experiências com crianças, as outras experiências profissionais e também um pouco para falar sobre mim, sobre meus amigos, sobre minha família. Eu acho que era mais realmente para ver o meu nível de inglês, porque como eu sou homem, né, eles pedem um inglês um pouco mais avançado. Apesar que eu já vi bastante au pair homem aqui com inglês bem ruim, então se você tiver um inglês ok, acho que você consegue passar. Fiz essa entrevista e daí eu passei, então estava apto para começar a preencher o application. Então, nessa parte do application que eu parei de fazer e eu enrolei, gente, um ano para começar a preencher o application. Então, eu tava muito confortável com essa vinda para os Estados Unidos como Summer Camp, mas daí no meu terceiro ano, no meu terceiro verão de Summer Camp, eu falei, não, gente, eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu quero ir por um tempo maior, né? Então, eu voltei pro Brasil, né? Então, e resolvi preencher tudo em uma semana. Então, demorou uma semana para eu preencher o meu application, que basicamente é você enviar os documentos. Então, todos os documentos pessoais, como passaporte, carta de motorista. E na World Study, que era o que eu tinha feito, ela pedia também um exame do tórax. Um exame não, um raio-x do tórax. Esses eram os documentos, e também tinha os documentos da agência, que basicamente era só para assinar os termos e condições, eu acho, do programa, e daí você assina. Então, acho que eram uns 3 documentos só assinando página por página, e tinha outros documentos que era para comprovar minhas experiências com criança. Então, eu coloquei todas as experiências que eu tinha, tanto do Summer Camp, que foi basicamente o que mais preencheu as horas, porque eu trabalhei no Summer Camp durante 3 verões seguidos, então eu tinha muita carga horária, né? Então, a minha chefe dos Estados Unidos, do Summer Camp, ela foi e preencheu todos esses documentos, então eu não tive que escrever, eu só mandei para ela, ela escreveu tudo e enviou para mim. E os outros, que é pra, tipo, dar mais horas, né, pra ficar um perfil chamativo, eu mandei para as experiências que eu tinha aqui no Brasil, lá no Brasil, porque eu tô nos Estados Unidos já. Então eu mandei para as minhas experiências com crianças que eu tinha nos Estados Unidos, que era um em buffet e o outro na igreja, e também como babysitter para amigos, né? Tinha também um formulário, tipo, pessoal para preencher. Então, preencher é coisa básica que você consegue fazer isso rapidinho. Se você tirar, tipo, uns 3 dias para só fazer isso, você consegue. E também tinha a parte do vídeo, que você tem que fazer um vídeo falando um pouco sobre você, sobre os seus hobbies, se apresentar, apresentar a sua família e falar um pouco das suas experiências profissionais. Então, você faz esse vídeo e manda tudo para eles. E daí, assim que eles fazem a correção, eles te mandam que você tá aprovado, né? Que todos os documentos foi aprovado. Também eles tinham pedido um documento do governo que mostrasse os seus sua passagem pela polícia, né? Então, seus antecedentes criminais, que você obviamente não pode ter. E assim que você entrega todos os documentos, ele vai para correção. Então, depois da correção, acho que demorou um mês mais ou menos assim para saber que tava tudo certo, porque alguns documentos eu tinha preenchido errado ou que tava faltando assinatura. Então eles ficavam mandando de volta para eu corrigir. O problema era o seguinte, que eles não corrigiam tudo num tempo só. Eles basicamente corrigiam tipo aí viu que tava errado, mandava
pra mim todos os documentos pra eu corrigir. Aí eu corrigia esses documentos que eles tinham falado, mandava tudo de novo pra eles, e daí eles iam corrigir a outro, e daí estava errado, eles iam e mandavam. Então eu ficava nessa, sabe? Tipo, por exemplo, eles viram que estava errado um. Ao invés de eles continuar e ver todos, não. Eles mandava de volta pra eu corrigir esse em específico, só que eles não olhavam outros. Então ficava tipo nessa vai e volta, se tiver alguma coisa errada, sabe? Então isso atrasa muito o processo. Enfim, então depois que eu mandei, acho que foi uns 30 dias assim pra saber que tava tudo ok, depois de fazer as correções e tudo mais. E daí ficou a parte de eu ficar online. Gente, eu fiquei 3 meses online, eu não tive família nenhum no meu perfil. Eu tenho muitas horas com criança, eu tenho inglês avançado. E a agência era uma agência muito pequena. A World Study, que era no Brasil, ela era representada pela CHI aqui nos Estados Unidos. E é uma agência super pequena, então assim, eu não recomendo se você tiver com pressa, porque eu tive que entrar nos grupos de Facebook e sair caçando família, fazer publicação falando que tô procurando família, e todas as famílias que eu conversei com 3 famílias, todas foi pelo Facebook. O que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei postando durante esses 3 meses, e eu só comecei a conversar com famílias a partir do terceiro mês. Então, no meu terceiro mês que eu tava online, comecei a fazer as entrevistas. Então, eu fiquei 2 anos, gente, sem falar com família, sem saber, sem ter ninguém no meu perfil. Então, tipo assim, foi 2 meses sofrido. No terceiro mês, que foi na semana do Thanksgiving, então eu postei e daí encheu de gente me mandando mensagem. Choveu de família me mandando mensagem, comentando nos meus posts, porque as famílias estavam caçando por au pair nessa época, porque era uma semana, né, a semana do Thanksgiving, que normalmente o pessoal não trabalha aqui. Então eles estavam, tipo, mais livres, então eles estavam com mais tempo de procurar o próximo au pair. Então mandaram uma porrada de mensagem. é, Só que eu selecionei só 3 para conversar, que eram os que tinham os requisitos que eu tava pedindo. Então, eu conversei com uma que era de São Francisco e era uma criança de 1 ano, gente. Então, eu ia cuidar de um bebê, praticamente. E eu acabei descartando por conta disso, porque. Mas, tipo assim, os benefícios tinham os qual que eu tava pedindo e muito mais. Tinha uma casa separada para o pé e tudo mais. Só que, tipo, não. Enfim, então acabou que não deu certo. E daí a segunda família que eu conversei, que inclusive com a qual eu fechei, e eu vi e tinha uma porrada de comentários e eu quase desisti de mandar mensagem, mas eu falei, quer saber? O não eu já tenho, então vamos mandar mensagem. Então eu mandei mensagem para eles e daí eles responderam e graças a Deus foi a família que eu fechei o match. Entrevista, né? E eles gostaram. E na segunda entrevista, eles me mostraram as crianças e daí nessa segunda entrevista eles já sabiam que iam fechar match comigo, só que obviamente eu não sabia. E daí eles me mandaram mensagem falando que já queria marcar uma terceira entrevista. E daí na terceira entrevista, não foi uma entrevista, né? Mas foi eles me ligaram. E daí a primeira coisa que eles falaram foi: você quer ser o nosso próximo au pair? Então, e daí eu sabia já que já tava querendo eles, então, tipo assim, se eles quisessem o match, eu também ia querer, porque tinha todos os benefícios que eu queria, já tinha gostado muito das crianças, da família. Só que no mesmo dia que eu tinha feito a segunda entrevista com essa família atual, eu tinha feito entrevista com outra família, que era um caos, gente. Um caos, um caos. A casa era uma mansão, literalmente uma mansão. Só que era tipo 4 crianças, todos meninos, e a mãe tava grávida, a mãe não tinha contado que tava grávida, sem querer o pai soltou na ligação e ela ficou brava com o pai porque ele tinha soltado, ela não tinha contado isso pra mim ainda. E ela falou assim que eles gostam de receber muitas visitas em casa todos os dias, que bastante crianças do bairro vai na casa porque a casa é muito grande, daí eles gostam de trazer crianças pra brincar com as crianças. E eu fiquei tipo assim, meu Deus. E também eles queriam que eu saísse da minha agência, né, da CHI, e fosse para outra. E eu não tava querendo, porque eu teria que pagar um processo tudo de novo para outra agência, e eu não tava com essa grana, né? Claro que iam querer que eu fosse o próximo au pair. Tipo, acho que deu uns 2 dias, eles já estavam no perfil da a minha agência e já tinham colocado no meu perfil como reservado, né, pro match. E basicamente foi isso. Então, assim que você passa pelo match, aí você acha que ficou tudo de boa, tem a parte do visto. Que eu tive problemas, né? Se você voltar um pouco, você vai entender mais que eu tive o meu visto americano negado, o primeiro.
Eu explico melhor sobre isso, né? Então, se você quiser ver um pouco mais sobre essa parte, tem vídeo no canal falando sobre por que que o meu visto foi negado e também eu falo um pouco, enfim, explica a história inteira. Mas daí, então, eu tirei o primeiro visto, daí ele foi negado, e daí essa família eles pagaram para eu tentar um segundo visto, e daí nesse segundo visto eu fui aprovado. Então, tirando o visto, pronto, agora é só esperar. E eu tirei o visto, gente, super em cima da hora. Faltava, eu acho que, tipo assim, sei lá, 20 dias pra eu embarcar. Então, e basicamente esse foi um processo, assim, foi um processo rápido e demorado ao mesmo tempo. Foi demorado pela questão que, tipo, eu demorei pra preencher os documentos e enviar pra agência, mas a partir do momento que eu fiquei online, tipo assim, eu tava, sabe, achando que ia demorar muito mais, porque foi literalmente 3 meses. Foi 2 meses de muita angústia, assim, e ansiedade, porque parecia que não tava dando certo, sabe? Nunca ia ter família no meu perfil, porque era uma agência pequena, e pelo Facebook, por mais que eu tava postando, não tava aparecendo, sabe? Porque era uma época muito que as famílias não estavam procurando, sabe? Por au pair. Mas daí deu a semana mas daí chegou a semana do Thanksgiving e daí lotou de família, eu comecei a falar com várias, né, enfim. E daí filtrei as trilhas que eu queria, fiz as entrevistas e consegui meu match. Então, tipo assim, meu match foi, tipo, em menos de tipo, foi em literalmente em 3 meses, então, tipo, pra um Brawl Pair foi muito rápido. Claro que, tipo assim, minha experiência no Summer Camp aqui nos Estados Unidos contou muito, chamou bastante atenção das famílias e todos também elogiou o meu video application. Então, se você quer chamar atenção, acho que você deveria priorizar um pouquinho sim o video application, porque ela falou que todas as famílias falou que chamou bastante atenção. Enfim, basicamente esse foi o meu processo para ser Brawl Park nos Estados Unidos. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho